Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela. Que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Deus, Ele quer que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus. E é sobre isso que eu vou falar. Muitas das vezes a gente, no nosso dia a dia, na correria, a gente tenta encaixar uma coisa antes, uma coisa depois, aí é uma correria, a gente vai cada vez mais deixando a vontade de Deus, que deveria ser a nossa prioridade, e colocando outras coisas na frente. Olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 16, que fala sobre o bom servo de Cristo Jesus. Quando nós recebemos a graça de Deus, a graça é para nós servirmos uns aos outros, servir ao nosso próximo. Servir a Deus é servir ao outro. Servir a Deus é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino? Buscar a vida espiritual, matando a nossa carne. Eu sei que é difícil, muitas das vezes, a gente matar a nossa carne todos os dias. É uma luta diária. Nós lutamos contra a nossa carne, contra as nossas emoções, contra as nossas vontades, para a gente fazer a vontade de Deus. Então, o servo de Cristo, ele trabalha em prol da obra de Deus. Então, é buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Não tem como ser um servo de Cristo colocando as coisas de Deus de lado ou não dando prioridade. Olha o que diz. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo. Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé, com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido, mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Glória a Deus. A gente tem que buscar o quê? Progredir na vida com exercícios espirituais. Mas a pessoa fala, mas qual é o exercício espiritual? A gente tem que entender que Deus é espírito, para que a gente tenha em comunhão, esteja em comunhão com Deus, esteja ligado, esteja com o nosso discernimento em dia do que está acontecendo na nossa vida, do que está ao nosso redor. A gente precisa estar com a vida espiritual alinhada em Deus, o que é buscando em primeiro lugar o reino. Então, quais são os exercícios espirituais que devemos fazer? A oração e a leitura da palavra, o jejum, fortificando o que? O espírito. Não deixando a nossa carne prevalecer sobre as nossas vidas, comandar a nossa vida. Se na nossa mente só existem coisas que estão carnais, coisas da terra, coisas terrenas, fica pensando muito em coisas da carne. Não, a nossa mente tem que estar vazia, esperando uma palavra do Espírito Santo, uma direção. E é sobre isso. Quando a palavra fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E todas as outras coisas, vai o quê? Buscando quem primeiro. Porque muitas das vezes a gente acha que o problema é a falta de exercício, é a falta de alimentação, é a falta de não sei o que, e a gente vai colocando. Não, eu preciso fazer uma academia, eu preciso fazer um exercício. Só que a gente vai priorizando o quê? Os exercícios, a academia, as coisas, pro nosso corpo, o nosso alimento, e vai deixando a vida espiritual. Aí a gente entende, não é tanto assim os exercícios, mas é a vida espiritual, porque é ela que traz a vida. Quando a palavra diz, mas exercício tem o valor para tudo, porque o resultado é a vida. O que é a vida? É o Espírito. É o Espírito Santo que nos traz a vida para o nosso corpo, força. A graça, ela nos fortalece na nossa fraqueza. Então a gente precisa da graça. Muitas vezes a gente não está conseguindo acordar,
cedo, não tá conseguindo fazer isso. A gente fala, não, tô me alimentando mal, não tô comendo direito, não tô fazendo exercício. Muitas das vezes é a rotina espiritual que tá fraca. A gente tem que o quê? Fortalecer todos os dias. Isso a gente tem que buscar força em Deus, para que Deus nos ajude. Tudo a gente tem que pedir força a Deus. A gente não tem força, a gente é carnal. A gente não tem força. Então a gente tem que buscar em Deus, ajuda em Deus para que a gente tenha força, né? Então a gente tem que fortalecer a nossa rotina. É isso que Deus quer de mim e de você. Fortalecer, buscar, em primeiro lugar. Os exercícios físicos têm muita utilidade, mas o espiritual tem mais, porque você tem a direção. Deus está ali comandando, você tem certeza que Deus está fazendo. Você já parou, às vezes, para pensar, às vezes você está numa situação, você fala, será que eu estou dentro da vontade de Deus? Você está em dúvida, você está inquieto, você está desesperado, você fala, não, mas será que é a vontade de Deus? Será que Aí começa a tribulação, porque você não está com discernimento em dia, você está perdido, já está começando a se perder, já não sabe o que vai estar fazendo, já está indo pela emoção, e a gente deixa a emoção governar a nossa vida, e a gente tem que deixar que o Espírito governe. É uma luta diária? É, mas a gente tem que buscar forças em Deus. Só Ele para nos ajudar. Olha o que diz a palavra. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Então a gente tem que buscar vida para o nosso corpo. A vida é o que? É o Espírito, né? É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então aquele que já tem o discernimento, já anda com Deus, entende que tudo é a partir da vontade de Deus e no tempo dele. Não tem mais essa coisa de buscar pela força do braço. Tem coisa que a gente quer rápido, tem gente que a gente quer fazer as coisas rápido, só que a gente não tem mais o controle, é da vontade de Deus, é no tempo dele, é na hora dele. Às vezes ele vai dando uns sinais de tal coisa que vai acontecer, mas a gente tem que esperar, a gente tem que entender o sinal. Então por isso que a gente tem que estar com o discernimento em dia, para a gente entender a vontade dele e a hora certa, né? Recomende-se, ensina estas coisas, não deixe que ninguém o despreze por ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar e de agir, no amor, na fé e na pureza. Então a palavra está escrito, para os que não creem, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar. É isso que a gente tem que se policiar, a nossa maneira de agir, de falar, de como a gente trata as pessoas na fé, né? Porque a nossa vida se baseia perante a fé em Cristo. A gente não pode, né? Às vezes a gente acaba se afastando de Deus, a nossa fé já está pequena, já começa a ficar incrédulo, né? Então a nossa maneira de agir tem que ser exemplo, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura de público das Escrituras Sagradas e à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Então a gente tem que estar diariamente alimentando o nosso espírito com pregação, com a palavra, lendo a palavra em público. Sei que às vezes é um pouco difícil com a nossa rotina, mas a gente tem que se esforçar. Às vezes você está lendo a palavra, alguém passa ali que é uma palavra, que é uma direção, né? Então por isso que a gente sempre tem que policiar, né? Sempre mostrar que somos servos de Cristo, em todo momento. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço ao Senhor. Você sabe os dons que Deus já derramou sobre você. Você não está usando, está deixando de lado. Às vezes aparece alguém com tal, reclamando de dor, e você tem o dom da cura, você não está orando. Você está deixando a vergonha tomar frente. Não quero ser, entrão, não quero... Ofereça, que é uma oração. Oferecer nunca é demais. Se a pessoa falar não, o sim, o não você já tem, né? Por isso que a gente tem que ir trabalhando em prol para glorificar o nome do Senhor. Não é sobre nós. Nós não vai fazer nada. Se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Isso não tem a ver com nós. É porque a gente pensa muito na nossa reputação, o que as pessoas vão falar. Aí não sei o que, pensa demais.
Não é mais sobre nós, a gente tem que esquecer. Esqueça que não é sobre você, quem você é, quem você... Não, é sobre Cristo, é sobre aquilo que a gente carrega, é a graça. Então não é mais sobre nós. Então a gente tem que deixar nossa reputação de lado, a soberba, a vaidade nossa, da nossa carne, isso é da nossa carne. Então a gente tem que entender e ter discernimento. Será que eu tô vaidoso demais? Será que a soberba já não tá? Então é todos os dias se policiando, né? Pratique essas coisas e dedique a elas, a fim de seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo. Tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim salvará tanto a você mesmo como os que te escutam. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta de cuidar. E fica querendo cuidar e esquece de nós. Mas a gente tem que se policiar, porque a gente tem que se manter de pé. A gente tem que cuidar de nós. Às vezes a gente tá se matando querendo cuidar do outro. Querendo entrar demais na vida do outro. E a gente tem a nossa já pra cuidar. A gente tem que se manter de pé pra gente conseguir ajudar o outro. A gente não vai conseguir ajudar se a gente não tá bem. Se a gente tá tribulado. Se a gente tá com tribulação. Aí quer ajudar o outro, acaba os dois se matando. Então, primeiramente, a nossa vida espiritual, cuidando certinho pra gente poder ajudar o outro. Tem coisa que não dá pra fazer muito pro outro. O que a gente tem que fazer é orar. Dá pra fazer demais. Tem que estar com as próprias forças do nosso braço. Muita coisa é joelho no chão. E se rendendo aos pés do Senhor, pedindo ajuda e misericórdia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora para sempre. Então, a gente tem que crescer na graça. Então, é um conhecimento diário. Todos os dias você vai conhecer alguma coisa, todo dia você vai amadurecer de alguma forma. Então, a gente precisa crescer na graça. E crescer na graça é alimentando o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, tudo que a gente precisa, que a gente está faltando, a gente busca poder na graça. Eu não estou conseguindo realizar tal coisa, Pai. Me ajuda, me dá graça para isso. E Deus vai dar graça. Então, tudo é saber o teu discernimento e buscar força na graça. Muitas das vezes a gente está fazendo com a força do nosso braço. Que hoje Deus dê discernimento para mim e para você. E que a gente possa entender que a graça é só dela que a gente precisa. A graça nos basta. Para que a gente possa alimentar mais o nosso espírito. E diminuir a nossa carne, amém? Glória a Deus, e chorar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Nos ajuda a alimentar mais o nosso espírito, esquecendo as próprias vontades e a nossa carne, Senhor. Nos dá graça na nossa fraqueza, naquilo que estamos faltando contigo, Pai. Nos ajuda, tem misericórdia e que a gente possa ser um bom servo de Cristo, te agradando, Senhor, esquecendo nossos próprios interesses. Assim eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.